Seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do Dia na sexta-feira depois das cinzas. Deus abençoe a você por estar abrindo o seu coração para acolher o Evangelho. Estamos na Quaresma e os Evangelhos destes dias se tornam a palestra do próprio Jesus neste nosso retiro de 40 dias até a Páscoa. Agradeço de coração a você por estar compartilhando com certeza estas mensagens em suas redes e nos grupos do seu celular. Peçamos o Espírito Santo. Pai, ilumina-nos com o Espírito Santo, dando-nos a sabedoria do alto para compreender e praticar a Tua palavra como a doce Virgem Maria. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15. Os discípulos de João, dirigindo-se a Jesus, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo e então eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é um dia dedicado a algum tipo de jejum, de acordo com as possibilidades de cada um. Se trata do jejum de comida, dos excessos, dos pensamentos, palavras e atitudes más, do egoísmo que nos faz pensar somente em nós e também dos sentimentos que impedem o perdão. O propósito do jejum é para manifestar o espírito de penitência, conversão. Sim, é para manifestar este desejo de uma renovação espiritual. Na quarta-feira de cinzas, Jesus nos deu 3 remédios para o movimento contínuo na direção de Deus: oração, jejum e esmola. Cada um destes remédios corresponde aos 3 tipos de bens que nós recebemos de Deus. A oração é o remédio para a alma. O alimento é o remédio do corpo. A esmola é o remédio para socorrer quem necessita, sejam pessoas ou obras de Deus. Pelo jejum, removemos as manchas que nos impedem de vencer o pecado e a indiferença, de pensar somente em nós, não reconhecendo que amamos a Deus, amando também o próximo. O verdadeiro jejum nos desapega, torna-nos capazes e sensíveis, em nome de Jesus, de socorrer o próximo com o alimento e bens. A questão toda é por que jejuamos? Quem nos responde é Jesus, diante da pergunta onde questionavam se os discípulos dele jejuavam. E aqui, em Mateus, capítulo 9, versículo 15, ele diz: podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão
em que lhes será tirado o esposo, e então eles jejuarão. Jesus, o esposo, estava com os discípulos. Era ocasião de festa, por isso não estavam jejuando. Mas quando ele já não estivesse mais presente fisicamente, os discípulos jejuariam para poder vê-lo novamente, mas agora com os olhos da alma. A resposta de Jesus reflete algo que frequentemente esquecemos na prática religiosa. O jejum e a festa somente tem sentido se diz respeito a crescer no relacionamento com Cristo. Os discípulos festejavam porque o noivo estava lá. Eles irão jejuar quando ele se for. Nenhum dos dois é feito somente devido a algum senso de obrigação ou trabalho árduo. Eles fazem isso por causa de Cristo. Assim é o jejum agradável a Deus. Pense um pouco. O que você decidiu jejuar durante esta quaresma por amor a Jesus? Oremos. Senhor Jesus, que por amor de nós morreste na cruz para que recebêssemos a tua graça infinita, renova-nos com a força do Espírito Santo, para que o nosso jejum, praticado com oração, nos cure de nossos pecados e fraquezas, fazendo-nos crescer no amor a Ti, tornando-nos também capazes de usar nossos talentos e bens materiais para todo tipo de boa obra. Amém. Recebamos a bênção de Deus, com a intercessão da doce Virgem Maria e de São José, o Deus Todo-Poderoso, neste dia de jejum, nos conduza, nos acompanhe, nos purifique e nos torne aquilo para o qual nós fomos criados: amá-lo, louvá-lo e servi-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe, por favor, um comentário. Ele é muito importante. E também compartilhe esta mensagem em suas redes e nos grupos do seu celular. Almas serão salvas.